Fala, turma do segundo ano, aí animados, né, nessa quarentena. Vamos lá. A gente vai começar aqui o conteúdo do segundo bimestre de filosofia. Tá aí o que nós vamos trabalhar, se no caso nós estivéssemos tendo aulas presenciais. Então, como nós não estamos tendo, eu resolvi fazer essa aula, né, essa videoaula para vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida no final dessa aula, vocês deixam um comentário lá no Google Classroom, que assim que possível eu vou responder para vocês, tá? Façam as anotações que vocês devem fazer e bora aí para o nosso ensino-aprendizagem. Nós vamos trabalhar hoje René Descartes, racionalistas e o método cartesiano. A gente vai entender o que significa isso e a importância dele, né, até para a ciência, porque ela foi muito utilizada pela ciência moderna, que é justamente o processo de experimentação, você colocar a dúvida para ser questionada e você chegar a uma conclusão. E é isso que o René Descartes trabalhou aí. O objetivo da nossa aula: nós vamos compreender as condições históricas e filosóficas que permitiram o surgimento da filosofia racionalista. O que significa isso? A gente vai ver qual o contexto histórico que possibilitou o surgimento da filosofia racionalista e as próprias filosofias ali que surgiram, tá? Aqui é a linha do tempo da filosofia ocidental, do qual nós herdamos aí essa filosofia. Aqui, se vocês observarem, nós temos a parte da filosofia antiga, que vocês no primeiro ano do ensino médio trabalharam bastante sobre essa parte da filosofia antiga. No bimestre passado, nós trabalhamos todo esse período aqui, ó, que vai do século I depois de Cristo até mais ou menos ali século XIV depois de Cristo, que é a filosofia cristã, ou conhecida como filosofia medieval, que nós estudamos aí a patrística, a escolástica. E agora a gente vai entrar nesse período aqui, ó, que é a parte de um azul mais escuro, que é conhecido como filosofia moderna. Então, a filosofia moderna, ela se inicia ali em meados, né? É óbvio que não é uma data precisa, um século preciso, mas a gente coloca como marco aí o século XIV depois de Cristo até mais ou menos o século XIX depois de Cristo. Então, esse período aqui da filosofia moderna, a gente pode dizer que é quando surge aí a questão do Renascimento, que é quando você dá e abre espaço para as ciências, as artes, as filosofias, enfim, um mundo agora baseado na razão. Por isso que a filosofia racionalista do René Descartes ganhou espaço por conta, é óbvio, do período do processo histórico do qual ela surgiu. Então, tá aqui, período histórico, para frisar ainda mais para vocês. Quando nós estudamos no bimestre passado, nós vimos que o período histórico da escolástica e da patrística era em torno disso aqui, ó, do teocentrismo. Teo significa Deus, centrismo, centro. Quer dizer que as explicações do mundo, quer dizer que a origem do universo, tudo que estava acontecendo era explicado baseado em Deus no centro do universo. Então, eles usavam das explicações divinas para explicar basicamente tudo que estava ocorrendo. Então, esse período que nós estudamos no bimestre passado foi marcado pelo teocentrismo. Professor, o teocentrismo surgiu do cenário? Não, não surgiu. Ou, não, assim, sumiu, desculpa, do cenário. Mas a gente tem uma predominância, mesmo assim, que tem muitas pessoas ainda que usam de embasamentos para explicar o que não está errado, mas nós temos uma presença muito grande do antropocentrismo, que é uma herança que nós tivemos do período moderno. Então, a filosofia moderna, ela sai do teocentrismo e ela vai para o antropocentrismo, porque é característica da filosofia moderna o antropocentrismo. Antro significa aqui, no caso, o homem, né? Centrismo, a questão dele no centro do universo. É só vocês lembrarem daquela imagem do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, que tem os vários espaços, os braços abertos, as pernas abertas. Então, ele representado em um círculo, aquilo ali mostra o antropocentrismo, que foi uma característica muito grande da Idade Moderna e da filosofia moderna.
Então, o ser humano vai estar no centro do universo, e aí é o período onde o Renascimento, né, as obras de Michelangelo, e toda aquela expressão do corpo humano que vai ganhar espaço. Da razão, vai tirar as explicações baseadas na fé, vai começar a usar a razão, e contanto que eles fazem um resgate lá na Grécia Antiga, eles resgatam valores da Grécia Antiga e trazem para o período da filosofia moderna, artes, filosofias e a valorização da razão. Então, é esse período histórico aqui do antropocentrismo que nós vamos ter o surgimento dessa ideia do René Descartes e dos racionalistas. Aí a imagem, né, dessa figura aí, que foi o René Descartes. Então, nasceu no período ali de 1596, a gente está falando do período ali da Idade Moderna. E ele vai fazer um questionamento, que justamente vai fazer parte desse processo até das ciências, né, modernas. Por quê? Ele estudou dedicado demais, foi muito dedicado à filosofia e à matemática. Vocês utilizam um método que foi desenvolvido por conta da filosofia dele ali, que é o método cartesiano. O método cartesiano se deve a René Descartes. Então, a gente tem ali o método cartesiano, que é um reflexo ali dessa própria filosofia dele, porque ele também era matemático. E ele vai fazer uma pergunta, né? Por que existem erros no nosso mundo se somos dotados de razão? Se nós somos capazes de pensar e refletir? Aí ele, né, chega a uma conclusão que é necessário educar a razão humana de forma simples, segura e objetiva. Porque apesar de nós sermos seres pensantes e racionais, a gente comete erros. Então ele fez esse questionamento. Como então não cometer esses erros? O que eu posso fazer para não cometer esses erros se eu sou um ser pensante, se eu utilizo a razão? Aí ele desenvolveu o que nós chamamos aí de método cartesiano. Esse método cartesiano é uma espécie de funil, você coloca ali evidências, como assim? Questionamentos, que só serão aceitos os que não podem ser colocados em dúvidas. Por quê? Se eu duvidei de algo, então eu posso fazer o questionamento dele. Agora, se algo não me faz questionar, então quer dizer que está correto, né? Pressupõe que ele esteja correto. Então, se eu duvidei de algo, seja na questão de sentimentos, fenômenos naturais, de pensamento, eu coloco essa evidência nesse funil do método cartesiano. Então, eu passo essas evidências por esse funil, porque eu deixei algo em dúvida. Igual tá falando aqui, ó, só aceitar o que não pode ser colocado em dúvida. Então, eu vou aceitar só aquilo que não pode ser colocado em dúvida. Então, se eu duvidei, então eu tenho que fazer um questionamento, fazer uma análise experimental ali. Se vocês observarem, isso aí parece muito com as ciências, por exemplo, principalmente a parte da biologia, né, e da química, que eles trabalham com experimentos. Quando você vai tentar verificar se algo é realmente eficaz para o corpo humano, você faz um experimento. E esses experimentos, eles são muito baseados no método cartesiano. É igual, por exemplo, as pessoas estão tentando achar uma cura para a Covid-19. Então, eles estão fazendo uma série de exames, uma série de catalogando, né, uma série de evidências para verificar se aquilo vai ser eficiente ou não. Como eles vão saber se aquilo é eficiente ou não? Eles tiveram uma dúvida. Eu acho que talvez isso aqui pode nos ajudar, então vamos fazer uma análise. É só um paralelo assim para vocês compreenderem um pouco melhor do que é o método cartesiano. Depois que eu passo eles dessa primeira etapa aqui, eu vou para a segunda. Todas aquelas evidências que eu passei, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir a dificuldade no maior número de partes possíveis e estudar cada um individualmente. Então, eu vou pegar aquelas evidências, eu vou ver quais dessas aqui conseguiram passar, mesmo que eu coloquei algo em dúvida, mas chegou um momento que eu falei, não, mas isso não me gerou mais dúvida, então eu não vou continuar. Mas essa ideia aqui, vamos supor que essa ideia aqui, ela continuou me deixando em dúvida. Então, eu vou dividir ela em várias partes. Eu vou estudar elas de forma individual. Isso vale para qualquer questionamento, qualquer forma de questionamento.
Por quê? Você precisa utilizar da razão. Então, se você utiliza da razão, você precisa analisar essas coisas de formas racionais, deixando de lado aquelas explicações baseadas no divino, né? A questão da fé, enfim, e sim da razão. A terceira etapa, eu vou partir dos fatos mais simples para os mais complexos. Princípio da dedução, do geral para o particular, como pensar. Então, eu vou, por exemplo, olhar dos mais simples para os mais complexos. O que eu analisei aqui, vamos supor que a parte 1, ela é bem mais simples de se entender, mas a parte 3, ela é bem mais complexa. Então, eu tenho que analisar e observar cada vez mais. A quarta parte é onde eu vou chegar numa espécie de conclusão. O que seria essa conclusão? Eu vou enumerar, por exemplo, fazer uma revisão de todo o processo, desde o início, de quando eu coloquei essas ideias em dúvida, e aí eu vou fazer uma revisão, onde eu vou garantir que nada tenha sido deixado de lado, nada. Eu cheguei nessa conclusão X. Cheguei nessa conclusão X, beleza. Tem alguma coisa que está em dúvida? Não. Então, tranquilo. Cheguei nessa conclusão X, mas isso está me causando dúvida. Não, então eu tenho que fazer uma nova revisão. Então, o método cartesiano é justamente para não deixar dúvidas. Por quê? Porque é necessário você utilizar desse método para que nada, por exemplo, que nada possa ser deixado descartado, que nada possa causar um incômodo, algo que possa prejudicar futuramente. Então, tá aqui, ó. Fiz uma revisão de todo o processo, uma visão do todo que garante que nada tenha sido deixado de lado. Aí você vai fazer algumas perguntas. É evidente? Foi dividido? Partimos do mais simples ao complexo? A revisão não deixou nada passar? Se tudo está ok, conforme está aqui, então beleza, eu consegui chegar de uma forma racional naquilo que eu estava procurando. Se não, eu volto lá da parte inicial, primeira regra, para fazer tudo de novo e verificar onde que eu errei ou aonde que eu não consegui assemelhar melhor essa ideia, tá bom? Aqui a gente vai fazer um exercício, tá? Juntos. Eu peço que vocês copiem só o enunciado e a resposta certa. A resposta certa, no caso, está aqui em vermelho, tá bom? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês. Esse exercício aqui é do Enem de 2014 e ele pergunta: é o caráter radical do que se procura que exige a radicalização só um minutinho, do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida. Então, aqui, eu tive dúvida de algo, coloquei ele naquele funil do método cartesiano e se eu conseguir chegar a uma conclusão racional, ok. E não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir para Então, aqui, surgimento do conhecimento inabalável. O que significa isso? Se eu deixei, segundo o método cartesiano, se eu deixei passar essa dúvida pelo funil ali do método cartesiano, e no final eu consegui chegar a uma conclusão racional, significa que eu cheguei em um conhecimento que não pode ser questionado. Compreendem? Então, por exemplo, apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo porque ele vai contribuir para que eu consiga chegar em um resultado que não pode ser questionado, tá? Então, não seria dissolução do saber científico, porque o René Descartes ele trabalha com essa ideia da ciência, né? Principalmente por conta do período histórico do que eu falei para vocês que ele surgiu. Recuperação dos antigos juízos também não vai fazer um resgate ali, por exemplo, da filosofia medieval. Exaltação do pensamento clássico também não. Fortalecimento dos preconceitos religiosos também não. Então, tá aqui, essa é a resposta correta. Se vocês tiverem alguma dúvida, né,
deixem lá no comentário. Mantenham aí o isolamento social para quem, né, tem que cumprir. Para quem não está no isolamento social por conta de trabalho, alguma coisa assim, tome as medidas necessárias. Eu espero que isso passe logo. Então, até mais, pessoal!